Agora que você já assistiu a essa videoaula sobre a tabela de temporalidade, vamos entender um pouco ou reforçar um pouco alguns dos conceitos e algumas das questões postas na tabela. No arquivo corrente, o prazo de guarda ou retenção de cada via do documento pode ser estabelecido tanto em anos ou dias, né? Esse prazo pode estar estabelecido em anos ou dias, ou pode ser estabelecido por outros critérios, como por exemplo a vigência do documento, como a validade de um contrato, do concurso, do seguro, do credenciamento, do aluguel, ou até o prazo pode ser contado a partir do encerramento de um fato ou algum evento, até a aposentadoria ou o desligamento, até a atualização da versão, até a quitação da dívida, até a alienação do bem, após o encerramento do livro, enquanto permanecer a ocupação, até a informatização, após a devolução da guia, após o julgamento pelo TCE, dentre outros. Alguns documentos possuem prazo de guarda ou prescrição estabelecidos em lei própria. Então, é importante observar que alguns prazos de guarda ali obedecem sim a legislações específicas. Então, a tabela ela tem como base uma parte são essas legislações que já existem, não é? Que estipulam um prazo mínimo de guarda para cada documento, e a outra parte, né, esses documentos que não possuem legislação específica, o prazo de guarda, como já havia dito, ele é estabelecido a partir de um estudo, né, que a CADE fez com cada setor do Ministério Público de Pernambuco para compreender qual era a necessidade, por quanto tempo cada documento deveria permanecer nas suas unidades de arquivo corrente. Então, as unidades de arquivo corrente estabeleceram, né, ou, de certa forma, apontaram por quanto tempo elas deveriam guardar ali, né? E essa guarda está muito relacionada ao uso, né? Mesmo o documento já não tendo mais tramitação, já tendo encerrado o processo, mas eventualmente ele pode ser consultado até para auxiliar, fundamentar outros novos processos, né? Então, as próprias unidades de arquivo corrente fizeram este apontamento. Já no arquivo intermediário, o prazo de guarda e retenção de cada via do documento é estabelecido por anos, tá? Então, tem lá documentos que podem passar 5, 10 ou até 50 anos guardados aqui na DIMAR, esperando ainda a sua destinação final. A destinação final, após o cumprimento dos prazos no arquivo corrente e arquivo intermediário, o documento poderá ser eliminado ou recolhido ao arquivo permanente, obedecendo aos procedimentos estipulados pelas comissões e grupos permanentes de avaliação. Existem alguns documentos que, passada a fase corrente, eles não possuem prazo de guarda intermediário, então já podem ser eliminados na própria unidade de arquivo corrente. Outros vêm para cá ainda para passar mais um tempo guardado, para assim ou ser eliminado ou ser considerado um arquivo permanente. Como classificar? A classificação é uma das atividades do processo de gestão de documentos arquivísticos, o qual inclui procedimentos e rotinas específicas que possibilitam maior eficiência e agilidade no gerenciamento e controle das informações. A classificação deve ser realizada por servidores treinados, de acordo com as seguintes operações. Primeiro, a gente faz um estudo, que consiste na leitura de cada documento, a fim de verificar sobre que assunto deverá ser classificado e quais as referências cruzadas que lhe corresponderão. A referência cruzada é um mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a 2 ou mais assuntos. Então, por exemplo, que estudo é esse? Você está ali classificando, tem uma massa, um volume documental enorme, né, no seu arquivo corrente, e você não sabe por onde começar. Alguns documentos, eles de cara já estão ali apontados na tabela de temporalidade. Você tem atas, processos de gestão de pessoas, que são rapidamente organizados e classificados. Outros exigem um critério maior, que é, no caso, ler um a um para classificar de acordo com os documentos, tá? Então, esse estudo consiste nisso, ler para identificar o assunto principal daquele documento. Caso haja mais de um tipo de assunto tratado naquele, por exemplo, naquele processo, né, vai ser aplicada essa referência cruzada, né, que é o mecanismo adotado quando o conteúdo do documento se refere a 2 ou mais assuntos. E aí, neste caso, vocês vão classificar pelo assunto que tiver o prazo de guarda maior, tá? Então, se um dos assuntos tiver como prazo de guarda 10 anos no arquivo intermediário ainda e o outro tiver 20 anos, vocês vão classificar com código de 20 anos do arquivo de guarda no arquivo intermediário. Sempre vocês vão ter como base isso. A codificação.
consiste na atribuição do código correspondente ao assunto de que trata o documento. Então, identificou o assunto, né, de que trata aquele documento, vocês vão buscar o código. Então, por exemplo, é um processo que trata sobre uma prestação de contas de diárias. Então, vocês vão lá no código referente a diárias, passagens e diárias e vão anotar no documento qual é o código, né? Vão anotar a lápis, qual é o código daquele assunto. Ou vocês vão dispor sobre a mesa, se vocês tiverem mais de um, né, desses processos, um local onde só seja colocado aquele tipo de documento, daquele assunto, né? Vocês vão separar aquele conjunto documental que vocês têm por código. Quais as rotinas correspondentes às operações de classificação? Primeiro, receber o documento para classificação, ler o documento identificando o assunto principal e os secundários, de acordo com seu conteúdo, localizar o assunto no código de classificação do documento de arquivo ou na tabela de temporalidade, anotar o código na primeira folha do documento, pode-se fazer a referência na caixa ou na pasta onde estão acondicionados os documentos. Então, como eu disse, se for um volume maior de documentos, vocês fazem essa referência na caixa, na pasta ou naquela cinta de papel, tá? Se for um documento só, faz uma anotação a lápis em cima. Em observação, os anexos de cada documento, né, receberão a mesma anotação do documento principal. Então, gente, o que a gente pede antes de vocês iniciarem a classificação de documentos efetivamente? Primeiro, a gente pede que vocês identifiquem quais são os documentos que são de atribuição da unidade de vocês, tá? Então, o que é um documento de atribuição da unidade de vocês? É aquele documento que, no geral, dependem da sua unidade para que aquele serviço, aquele pedido seja executado. E que, no geral, eles são arquivados ali, são finalizados na sua unidade. Vou dar um exemplo. Eu solicito suprimento individual, certo? E o processo de solicitação eu inicio com uma CI, né? Solicitando e justificando por que eu preciso daquela verba. E aí esse processo ele passa por uma análise e ele é finalizado no Departamento Ministerial de Tomada de Contas, tá? Então, cabe ao Departamento Ministerial de Tomada de Contas providenciar a liberação desse suprimento individual e depois receber a minha prestação de contas, porque no final eu preciso apresentar as notas fiscais, o recibo, né, preencher alguns formulários que são exigidos para a minha prestação de contas, e esse processo individual de prestação de contas entra dentro da prestação de contas da instituição, certo? Então, esse meu processo de suprimento individual, ele é finalizado no Departamento Ministerial de Tomada de Contas. Então, cabe a eles arquivar esse processo, cabe a eles classificar esse processo de acordo com o código específico na tabela. Então, qual seria esse código específico, por exemplo? Seria o código referente a despesas, tá? Então, ele vai lá ter o código 052.22, que eu vou apresentar para vocês, e aí dentro este código vai ser utilizado para classificar esse meu processo de suprimento individual. Já aquela minha cópia, aquela minha solicitação que ficou na minha unidade, né? Porque no geral a gente faz isso, a gente solicita e a gente envia um ACI para solicitar o suprimento individual e fica com uma cópia para a gente. E aí, na hora que a gente está com aquele volume enorme de documentos para classificar, a gente não sabe o que fazer, né? E a gente olha e faz suprimento individual, é despesa. Aí chega aqui na tabela, procura e coloca 052.22. Não. Esta minha cópia, este meu, digamos assim, essa minha CI, né? Eu vou classificar como um pedido, como uma solicitação, porque ela não é o processo, tá? Ela iniciou um processo, mas existe uma versão dela no processo mais amplo, tá? Ela é simplesmente ou um protocolo interno, se vocês quiserem classificar assim, ou ela é um pedido, uma solicitação, tá? Mas o que a gente... E aí ela é passível de eliminação após 1 ano de guarda na sua unidade. O que a gente vai guardar por mais tempo é aquele processo que está no Departamento Ministerial de Tomada de Contas, certo? E assim, por exemplo, da mesma forma, você tem você solicita ao DEMPAN cadeiras. Você precisa de cadeiras para a sua unidade. E aí você vai fazer uma requisição de cadeiras novas, né? De reposição, de troca das suas cadeiras, enfim, de mesas, mobiliário de forma geral. É um bem permanente. Cadeiras, mesas são bens permanentes, tá? Aí você fica com aquela sua requisição daqueles bens, certo?
com você, e o DEMPAN tem também uma outra cópia dessa requisição e inicia esse processo de, digamos assim, transferência desse bens para a sua unidade, tá? Qual é o documento? Como é que eu vou classificar esse documento que ficou com você na sua unidade? A sua solicitação, pura e simples. Você vai dizer, ah, mas ela é original, está assinada por mim, tem meu carimbo, mas ela nada mais é do que um pedido também, uma solicitação. O processo mais amplo, que é aquele que está no DEMPAN, que foi despachado, se foi autorizado ou não, que indica quando você recebeu, qual foi o tipo de cadeira, o tipo de mesa específico que você recebeu, o tombo daquele bem, daqueles bens, né? Então, esse processo mais amplo, este sim vai ser classificado em outro código. Então, digamos, por exemplo, que o DEMPAN no momento não tivesse as cadeiras e o tipo de mesa específico que sua unidade precisava, certo? Então, ele vai inserir ali aquela quantidade enorme de pedidos de toda a instituição, que seja feita uma compra, certo? Daqueles móveis, daquelas cadeiras, né? Ou verificou-se a necessidade da instituição adquirir esse novo mobiliário. E aí esse processo, que pode ser de CPL, pode ser um processo de compra direta, né? Depende de cada caso, né? Este processo, sim, vai ser classificado lá como aquisição de material permanente, tá? E não a sua CI, não o seu pedido que ficou lá na unidade. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos de alguns documentos, alguns que são comuns a todas as unidades e outros que são específicos a algumas unidades, né? Vocês vão ver que os exemplos todos aí que eu coloquei, eles são de documentos em suporte de papel, tá? Eu não coloquei nenhum documento digital, porque eu trouxe esses documentos só para a gente ilustrar que classificação eles receberiam, né? Mas, por exemplo, um relatório digital, um relatório que tramitou no SEI, ele tem o mesmo valor que um relatório em papel, tá? Ele tem o mesmo prazo de guarda, ele vai receber o mesmo código, ou seja, ele vai ter o mesmo tratamento. Então, para um relatório, no geral, a gente orienta o seguinte, que cada unidade observe se esses relatórios que estão sendo indicados para a guarda, que tipo de relatório ele é. Se você tem, por exemplo, relatórios trimestrais, relatórios mensais, relatórios semestrais, e no final você tem um relatório anual que compreende todas aquelas informações que estavam contidas nos relatórios anteriores, então a gente recomenda que seja guardado o relatório anual, porque relatório, a destinação final, como a gente vai ver, ele é de guarda permanente. E aí, onde é que eu vou classificar? Vocês vão ter aí no código 003, né, na parte da administração geral, na classe 000, o código relacionado a relatórios de atividades / estatísticas. Então, quanto tempo ele vai ficar guardado? Como é que eu vou calcular esse prazo de guarda? Pela tabela de temporalidade, ela indica que ele deve permanecer 5 anos na unidade de arquivo corrente, 9 anos no arquivo, na fase intermediária, para só assim ele tornar-se um documento de guarda permanente. Pronto, aí a gente tem um documento bem polêmico. Né? Mas uma revista é um documento? Né? Porque nessa revista, inclusive, e mesmo se fosse uma outra revista, mas como ela é uma revista institucional, tá? Independente do formato dela, se seja só de comunicar, de informar, de trazer alguns, digamos assim, assuntos relevantes para a instituição, todas as revistas, todos os materiais publicitários produzidos pela instituição, certo? Que dão conta de atividades executadas pela instituição, eles são de guarda permanente, porque eles têm um valor secundário, que é o valor histórico, tá? Então, é bem polêmico, porque geralmente essas revistas, quando são distribuídas, elas são distribuídas para todas as unidades, né? E aí, na hora de vocês organizarem um documento, a documentação para arquivar, vocês ficam, e agora? Eu mando essa revista, eu não mando? O que é que eu faço com essas revistas? Primeiro que, quem deve, a gente tem que voltar para aquele nosso questionamento. Essa revista é sua atribuição? Não, né? A quem cabe a guarda desta revista? A Assessoria Ministerial de Comunicação Social, que é a responsável por toda essa parte de publicidade, certo? Então, mesmo que você tenha aí 5, 6 exemplares das revistas, tá? Isso não quer dizer que você precise enviar para o arquivo para ser guardado, tá? A quem cabe essa obrigação da guarda
na fase corrente e depois encaminhar esses exemplares para a fase intermediária no arquivo é a Assessoria Ministerial de Comunicação Social. Então, por exemplo, quando você for organizar, e aí vocês vão encontrar essas e outras revistas com vocês não vão encaminhar para o arquivo, tá? A de vocês vai ser classificada como uma cópia. Pode permanecer com vocês para uma questão de consulta, de controle, tá? Mas elas não virão para o arquivo para serem arquivadas, tá? Dentro da divisão ministerial, a gente só vai recolher o material publicitário da comunicação social, ok? Então, vejam só, no código. A gente vai ter aí o 012.3, né? Dentro da subclasse 012, que é comunicação social, que vocês estão vendo aí, tá? É o código 012.3 referente a campanhas institucionais, publicidade. Então, essa revista deve ficar guardada na fase corrente por 4 anos e depois vem para o arquivo histórico para passar mais 10 anos e só assim se tornar de guarda permanente, tá? Já na subclasse 020, como a gente viu, estão compreendidos os documentos referentes à gestão de pessoas, né? E aí eu trouxe, na verdade, um print do requerimento eletrônico, da tela do requerimento eletrônico, são 2 aqui, ó, para mostrar os documentos, os processos que existem dentro do requerimento eletrônico, tá? E que estão compreendidos dentro daquela subclasse 020. Então, você tem aí auxílio refeição, auxílio transporte, ajuste no CIAF, os afastamentos, a gente tem as declarações, as licenças, tá? Os relatórios de plantão ministerial, a gente tem as promoções, as dispensas de estágio probatório, os documentos referentes a férias, a horário especial. Então, toda essa documentação, ela vai estar ali compreendida na subclasse 020, tá? Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês verem aqui na tabela. Vejam, a gente tem aí, no código 024.4, afastamentos, né, para depor, para exercer mandato eletivo, para servir ao Tribunal Regional. Então, a gente tem também estabelecido prazos de guarda na fase corrente, na fase intermediária e a destinação final. Vocês vão observar que muitos documentos da gestão de pessoas, eles são passíveis de eliminação, porém eles possuem um prazo de guarda na fase intermediária bastante longo. Então, a gente tem documentos com 50 até 95 anos de guarda, tá? Os assentamentos individuais, por exemplo, a gente tem aí a indicação aí no campo de observações que eles podem ser guardados por até 100 anos, tá? E que os assentamentos dos membros serão de guarda permanente. Esses documentos referentes à aposentadoria, vejam que os documentos do Código 026.13, eles têm um prazo de guarda de praticamente 100 anos, porque são 5,95 e ainda tem esse prazozinho que a gente começa a contar no ano subsequente, que acaba dando, às vezes, 1 a 2 anos a mais. As concessões para alistamento, horário especial, né, de estudante, enfim, doação de sangue, falecimento de familiares, casamento, que são documentos que a gente acredita que nem tem grande valor, mas tem sim, porque toda a documentação que incide sobre o seu tempo de serviço, né, sobre a sua vida ativa, né, no serviço, ela tem um prazo de guarda longo, que compreende tanto o período de atividade, quanto um período após a sua concessão de aposentadoria, tá? Os processos disciplinares, né, a gente tem aí um prazo de guarda de 100 anos e depois eles tornam-se de guarda permanente. Aqui, a mesma coisa, esse código 029.21, que é referente a diárias e passagens. E prestação de contas de viagens, relatórios de viagens. Então, essa documentação, ela faz parte de um processo de concessão de diárias ou de concessão de passagens aéreas, né? Se for o caso, ou de ônibus, enfim. A documentação que você tem na sua unidade, que no geral é a cópia daquela CI que requisitou a diária, que justificou por que você precisava ir para aquele congresso em outro estado, né? Então, essa documentação na qual você solicita diárias e passagens, né? A sua vai ser classificada como um pedido. A que a gente vai classificar nesse código específico, 029.21, como diárias, passagens, prestação de contas e relatórios de viagens, que a gente tem que enviar depois, né,
do congresso, participou da viagem, enfim, a que a gente vai guardar é aquela que fica no Departamento Ministerial de Tomada de Contas, tá? Por quê? Porque cabe a eles receber essa documentação toda, certo? Em um único processo para ser avaliado, para ser despachado e assim para ser para ser feita a prestação de contas do exercício, né, da instituição. Então aqui a gente tem na nossa unidade uma mera solicitação, um pedido, tá? Então vai ter um ano do prazo de guarda e depois vai ser eliminado. Já essa aí, que vai ser a documentação que a gente vai receber da tomada de contas, né? Elas têm esse critério, até a aprovação das contas, 10 anos a contar da data de aprovação das contas na fase intermediária e depois a eliminação. Aí ainda no código, na subclasse 020, a gente tem aí o 024.3, que é o código referente às licenças. Então a gente tem a licença acidente em serviço, adotante, afastamento do cônjuge, para atividade política, para capacitação profissional, para desempenho de mandato, para acompanhar a pessoa da família que esteja doente, uma licença gestante, paternidade, enfim. Por tempo de serviço também, uma licença para serviço militar, para tratamento de interesses particulares. Então, esse código, ele vai compreender todos esses processos referentes a licenças, tá? Não vai ter um específico para paternidade, um específico para casamento, um específico para curso, não. Todas as licenças vão estar dentro deste mesmo código, 024.3. Dentro dessa subclasse 030, nós vamos ter aí os códigos dos assuntos referentes a material permanente e material de consumo, tanto aquisição quanto manutenção, instalação desses materiais permanentes, distribuição dos materiais de consumo, né, empréstimo, cessão, aluguel. Então, toda a documentação que faz referência aos materiais de consumo e aos materiais permanentes estão compreendidas nessa subclasse 030. E aí, reforçando, né, novamente, aquela mesma regrinha, a sua CI que pede, por exemplo, uma cadeira Odempan, que pede o material do escritório Odempan, ela não vai ser classificada no código 030, tá? Ela vai ser classificada lá na subclasse 990, em pedidos, tá certo? Que a gente vai ver já já. Aí vão estar compreendidos os documentos do CPL, tomada de contas, vai ter também documentação do DEMPAN, da gerência ministerial, né, de compras. Então, a sua documentação que está na sua unidade, né, ela não é da sua atribuição esses códigos, né? O seu é meramente um pedido, tá? Aí a gente tem, como vocês podem ver, isso aqui é um checklist, na verdade, de um processo licitatório, tá? Este processo licitatório, como vocês podem ver aqui, ó, é sobre a construção da nova sede da PJ de São Lourenço da Mata, tá? Então, atrás dessa primeira folha está toda a documentação do processo licitatório, inclusive as plantas, né, deste projeto, que contemplaram, que fizeram parte desse processo licitatório, tá? Elas estão mais para cá. Aqui, tá? O projeto executivo, esse aí das instalações elétricas. Então, a gente tem vários conjuntos de plantas também para esse processo licitatório. E aí a gente se pergunta, como eu devo classificar esse processo licitatório? Então, como eu tinha dito, né, os documentos que são referentes a reforma, recuperação, restauração, construção, que aí no caso é a construção da PJ, são documentos referentes a imóveis, né? E aí a subclasse 040, ela é referente aos bens patrimoniais. Então, a gente tem os imóveis e os veículos, tá? O código 041.42 é específico para construção. Então, esse processo licitatório vai ser classificado neste código, tá? O 041.42 de construção. E vai sofrer aquele mesmo critério de prazo de guarda para documentos referentes a orçamento e despesa, né? Na fase corrente fica até a aprovação das contas e passa 10 anos após a aprovação das contas na divisão ministerial do arquivo histórico, que é a fase intermediária. E neste caso, esses documentos referentes à construção, reforma, recuperação, restauração de imóveis são de guarda permanente, tá? E aí, dentro desta subclasse 040, a gente vai ter também aí os documentos referentes à aquisição desses imóveis, seja por compra, por cessão, por doação ou por permuta, tá?
Então, se for por compra, a gente tem esse critério da aprovação das contas. Se for cessão, doação, permuta, né, que não envolve pagamento, né, não envolve parte financeira, então, para a cessão, doação, permuta, a gente vai ter prazo de guarda estipulado por anos, né? E o tempo de guarda dessa documentação também é permanente. Já a locação, arrendamento, comodato, sofre esse critério, né, relacionado à prestação de contas, mas são documentos passíveis de eliminação. No geral, o que é que a gente pratica no arquivo? Uma vez que a gente trabalha muito com essa questão da memória, de reconstrução da história do Ministério Público, como boa parte dos prédios das promotorias, né, os próprios, eles são mais recentes, eles não são tão antigos, por muito tempo eles funcionaram em prédios alugados, né, em casas alugadas, então a gente guarda essa documentação referente à locação de imóveis, tá? Desses imóveis específicos que a gente está falando, no caso das sedes de promotorias, sedes administrativas que porventura funcionaram em locais alugados, né? Para uma questão de referencial histórico, tá? Para a gente ter a referência de onde funcionou, por exemplo, as promotorias de justiça de São Lourenço da Mata, né? Até chegar a essa sede própria, tá? É só por uma questão de registro histórico. Mas outros documentos, como locação, por exemplo, de espaço para realização de eventos, a gente encaminha para eliminação. Este outro documento, que é da proposta orçamentária de 2003, tá? Hoje as propostas orçamentárias, elas não têm mais essa publicação, né? Esse visual, e também são basicamente produzidas digitalmente, tá? Também está compreendido esse documento dentro da subclasse 050, né? No código 051.12, proposta orçamentária, 5 anos na fase corrente, 5 anos na fase intermediária, e depois ele torna-se de guarda permanente. A subclasse 060, né, nessa subclasse 060, a gente vai ter aí um código bastante comum a todas as unidades, tanto as unidades que realizam atividades finalísticas, quanto as atividades de e-mail da instituição. Então, esse código 063.2 faz referência a documento que é classificado como protocolo. Então, eles têm essa divisão. O que é protocolo? Esse de cima, protocolo, recepção, tramitação e expedição de documentos, processos, para unidades do Ministério Público de Pernambuco. Então, quando é para unidades do Ministério Público de Pernambuco, a gente classifica como protocolo interno. Já abaixo, a gente tem recepção, tramitação e expedição de documentos, processos para outros órgãos, outras entidades. Então, esse de baixo a gente classifica como protocolo externo. Ambos possuem o mesmo código, que é o 063.2, porém eles vão ter um prazo de guarda diferente, tá? Para o protocolo interno, a gente vai ter 2 anos de guarda na unidade corrente e depois ele segue para a eliminação. Para o protocolo externo, a gente tem 2 anos de guarda na fase corrente e depois 5 anos na fase intermediária, para só assim ser eliminado, tá? Então, a gente tem aí um documento muito comum a várias unidades administrativas aqui do Ministério Público, que é a Guia de Tramitação do CIIG, tá? Então, o CIIG, ele não funciona, ele foi desativado em 2019, mas ainda existe muita guia de tramitação represada nas unidades administrativas de arquivo corrente, tá? Então, todas as guias do CIIG, elas são classificadas como protocolo interno, tá? Então, o que a gente recomenda? Seguindo a tabela de temporalidade, as guias, quando são produzidas, elas passam 2 anos na unidade de arquivo corrente para depois seguirem para a eliminação. Então, seguindo essa regra, a gente tem que as guias produzidas até o ano de 2018 já podem partir para a eliminação. Então, de 2018 para trás, o que existir de guia de tramitação na unidade de vocês já encaminham para a CADE para iniciar o processo de eliminação dessas guias, tá? As guias produzidas ainda no ano de 2019 devem permanecer na unidade até o final desse ano, tá? Porque fica 2020 e 2021, 2 anos guardados, e serão eliminadas ano que vem, em 2022. Bem, a gente tem aí o protocolo externo, né? E como exemplo de documentação do protocolo externo, a gente tem as guias de tramitação do Arquimedes. Nem toda guia de tramitação do Arquimedes ela é classificada como protocolo externo. Ela também pode ser classificada como protocolo interno, quando vocês verificam que aquele documento, né,
que tramitou através daquela guia, só tramitou dentro do Ministério Público. Para aqueles documentos que saem do Ministério Público, né, que tramitam com a guia do Arquimedes, mas que saem do Ministério Público, a gente vai classificar como protocolo externo. E aí vocês têm que fazer essa separação nas guias do Arquimedes. E para protocolo externo, a gente tem 2 anos na fase corrente, 5 anos na fase intermediária e depois a eliminação. Além desses documentos, que são as guias de tramitação do CIG como protocolo interno, e as guias de tramitação do Arquimedes, que podem ser internos ou externos, né, esse protocolo, a gente tem também alguns CIs e alguns ofícios que podem ser classificados como protocolo interno e como protocolo externo. No geral, os ofícios, né, a gente classifica como protocolo externo, porque geralmente o ofício ele é de um órgão para outro, de uma instituição para outra. Já a CI, como o próprio nome já diz, é a comunicação interna, ela circula dentro da instituição. Então, o que acontece? Muitas vezes, eu tenho várias CIs guardadas na minha unidade, certo? Que são aquelas CIs que dizem o seguinte: encaminho cópia do inquérito civil, encaminho cópia do relatório, ou então encaminho relatório para apreciação, encaminho informações conforme solicitado, e aí encaminho o documento em anexo. E aí aquela CI que está ali com você, ela tem geralmente um carimbo e uma assinatura de recebimento, né, da unidade destinatária, tá? Então essa CI que está aí com você é a CI que a gente vai classificar como protocolo interno, tá certo? Aquela CI que foi para outra unidade, certo? Encaminhando aquele relatório que ficou lá, vai ser arquivada junto com aquele relatório, certo? A sua aí vai ser classificada como protocolo interno. A mesma coisa, um ofício. Então, digamos que foi feito um ofício da Procuradoria, né, do gabinete, encaminhado ao Fórum do Recife, tá? E aí, nesse ofício, né, foi uma cópia, foram feitas 2 versões desse ofício, 2 cópias desse ofício, e o que seguiu para o fórum, né, seguiram os 2 para o fórum, ficou um lá, digamos, com um documento em anexo, né, que foi solicitado ou que estava sendo encaminhado, e o outro ofício retornou para o Ministério Público com a assinatura e o carimbo do servidor de lá do fórum, dizendo que recebeu aquela documentação ali, tá? Então, esse ofício que volta para a gente com aquele carimbo e aquela assinatura daquela outra instituição é o protocolo, é a confirmação de que aquela documentação ali descrita foi entregue, certo? Então, esse ofício vai ser classificado como protocolo externo. Então, vocês têm que ter sempre na mente isso. Essa minha documentação é apenas um protocolo, ela serviu aí como uma guia de tramitação, certo? Interna ou externa. Ela está fazendo esse papel da guia do SIG ou da guia do Arquimedes, porque isso acontecia muitas vezes, tá? Ou é um documento que eu leio e entendo que há ali uma referência à atribuição da instituição, um valor histórico, uma informação que não vai ser encontrada em lugar nenhum, tá? Então, é preciso fazer essa diferenciação. Se é uma informação única, que vocês têm certeza que ela não vai ser encontrada em lugar nenhum, se vocês acreditam que ela é importante para a compreensão das atividades da sua unidade, né, administrativa, da sua promotoria de justiça, do seu CAOP, então vocês vão pontuar o valor secundário dessa documentação, tá certo? Então, uma observação importante dos protocolos externos. Todo protocolo externo que foi produzido até o ano de 2013, ele já pode ser eliminado, 2013, tá? Por quê? Porque ele já venceu 2 anos no prazo de guarda na fase corrente e os 5 anos na fase de guarda intermediária. Os produzidos de 2014 até o ano de 2018 ainda possuem prazo de guarda na fase intermediária, então devem seguir para o arquivo. E os produzidos em 2019 ainda vão ficar 2 anos na fase corrente, ou seja, o ano passado, de 2020, e esse ano de 2021. Então, eles só vão poder ser eliminados em 2022, tá? Ainda aí nessa subclasse 060, a gente tem os documentos referentes à tecnologia da informação, tá? Então, é um documento bem antigo, de 1998, né, que é o projeto básico para a implantação da rede remota estadual, tá? Então, essa documentação está compreendida no código, na subclasse 060, tá? E aí
esse grupo 067, que é correspondente à tecnologia da informação, tem todos os assuntos referentes aos documentos produzidos ou que envolvam assuntos referentes à tecnologia da informação, desde os manuais até a elaboração de projetos de sistemas, de bancos de dados, aquisição de softwares. Então, assim, toda a estruturação da tecnologia da informação está contemplada nesse grupo 067, tá? E toda a documentação referente à tecnologia da informação, ela é de guarda permanente. Bem, gente, aí naquele mesma linha, né, que a gente vem discutindo sobre aquela versão daquele pedido, aquela cópia do pedido que fica na sua unidade, né, a gente tem aí uma solicitação, né, das Promotorias de Justiça de Salgueiro, de uma máquina fotográfica, um liquidificador e uma furadeira elétrica, tá? Então, essa documentação aí, esse documento, na verdade, ele é um pedido, tá? O processo de aquisição ou o que foi preciso para adquirir esses equipamentos, esses bens, certo? É que vai ser classificado, né? Essa documentação que precisou ser produzida é que vai ser classificada dentro daqueles códigos específicos da subclasse 030. Esse aí, um pedido, a gente vai classificar na subclasse 990. Então, 995 é o código referente a pedidos, tá? Então, a gente tem aqui, ó. Cadê? Aqui. 995. Pedidos, oferecimentos e informações diversas. Então, essa documentação ela vai ficar guardada na fase corrente aí com vocês por 1 ano e depois ela vai ser eliminada. Geralmente é uma CI sozinha, né? Às vezes está até com um protocolo de recebimento, dizendo quem recebeu, o dia que recebeu. E a gente tem aqui mesmo, abaixo, aqui, ó, um protocolo de recebimento, tá? Deste pedido. Então, aqui a gente também tem outro pedido, né? Em função da questão da responsabilidade ambiental, a solicitação aí da comarca, da Promotoria de Justiça da Comarca de Paulista, da reposição de copos e xícaras timbrados para substituir, né, o uso dos copos descartáveis, né? Para evitar o uso de copos descartáveis. Então, aí também é um pedido, né? Vai usar o código 995. Os documentos, né, que são referentes à aquisição, digamos, não existia mais dentro do DEMPAN xícaras timbradas nem copos timbrados, né, que é conselho do Ministério Público, no seu almoxarifado. Não existia mais, já tinha se esgotado. Mas havia um processo de compra em execução ou um processo licitatório em execução. Então, esses documentos para aquisição, né, desse material é que vão sofrer lá a classificação da subclasse 030. Esse aqui seu vai ser somente um pedido, 1 ano na fase corrente e depois elimina. Aqui a gente tem um exemplo de um convite, tá? É um convite que foi feito pelo Ministério Público do Pará, tá? Ao Procurador-Geral de Justiça daqui do Ministério Público, tá? Então, o convite também, muitas vezes a gente fica, mas é um convite tão bonito, diferente e tal. Mas, a depender do convite, de forma geral, né, ampla, a não ser que seja aquele convite, por exemplo, a gente guarda algumas versões de convites que foram feitos pelo Ministério Público, né, que tem, digamos assim, um layout diferente e que são referentes, por exemplo, à posse do procurador, né, convidando para a posse do procurador, enfim, para eventos solenes que são, nesse caso, produzidos ou organizados pelo Ministério Público, tá? De Pernambuco. Já esses convites que a instituição recebe, que o procurador recebe, eles podem ser classificados no Código da Tabela Temporalidade referente a convite, também lá na subclasse 990, tá? Que é essa aqui. Dentro da subclasse 990, a gente vai ter o código 993, referente a agradecimentos, convites, felicitações, pêsames. Então, da mesma forma, a gente vai ter aí na unidade, em várias unidades, o agradecimento a um convite feito, a recusa a um convite, a justificativa por não poder comparecer a determinado evento e tal. Então, essa documentação, ela é classificada como 993, tá? Agradecimentos, convites, felicitações e pêsames. Então, gente, essa documentação que vocês estão vendo aí,
né, que é a propaganda, né, o convite de participação, né, ou não chega a ser bem um convite, mas é um material de divulgação do segundo Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração Pública, tá? Esse material ele foi distribuído provavelmente a várias instituições públicas, né? Então chega aqui no Ministério Público como material de divulgação e se porventura algum servidor se interessou em participar de um fórum, ele vai propor, né, a sua participação. Então aí muitas vezes a gente fica sem saber o que fazer com esse papel, né? A gente tem algumas unidades que recebem bastante, né, esse tipo de correspondência, né? E a gente fica, e aí, eu guardo por um tempo, eu encaminho para o arquivo, o que é que eu faço, né? Primeiro a gente tem que entender, esse documento faz parte de um processo, por exemplo, o servidor propôs a sua participação e geralmente ele anexa essa correspondência ao seu pedido de participação. Se não, se ficou aí, ninguém se interessou, entrou dentro de uma gaveta, ficou guardado e na hora de mandar para o arquivo não sabe o que fazer, esse documento vai ser classificado como uma cópia, né? Não, a gente tem que ter em mente também que o que a gente guarda é a documentação produzida pelo Ministério Público, tá? Essa documentação externa que chega, ela precisa ser avaliada a sua necessidade de guarda. Mas, a princípio, a obrigação da guarda é a da documentação produzida aqui. Então, essas correspondências, né, de propagandas de fóruns, de seminários, de congressos, tá? Elas só vão ser guardadas se elas fizerem parte de um processo de participação de um servidor ou de um membro, por exemplo, tá? De justificar a sua ida, e aí esse processo de solicitação, junto com ele vai ter o processo de prestação das contas, de solicitação de diária ou de passagem, se porventura for necessário, tá? Mas essa correspondência solta, sem nenhuma outra referência, ela é para eliminação, tá? E aí ela não tem nenhum código de classificação. Vocês podem classificar como um comunicado, se quiserem. Mas também se quiser descartar essa documentação a qualquer tempo, tá? Passou o prazo de inscrição, terminou o fórum, ninguém foi, a documentação ficou na minha gaveta, então vocês podem eliminar essa documentação, tá?